Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cor na Voz. Deixa eu falar com vocês aqui. Esse cara vocês conhecem, né? Mas talvez vocês não conheçam pelo seu nome de batismo. Esse é Kevin Sidney. Nascido com o gene X, sua mutação se manifestou na adolescência. Desde então ele passou a usar seus poderes de metamorfose para cometer pequenos crimes e roubos. Então, em algum momento da sua vida, ele buscou redenção com o professor Charles Xavier, se tornando um membro dos X-Men conhecido como Morfo. Ponto. Você já sabe que ele é um Morfo dos X-Men. Só que o que eu quero que você entenda é que ele não é uma cópia da Mística, porque muita gente trata esse carinha aqui como uma cópia da Mística. A Mística, que é a Raven Darkhold, a gente já fez um vídeo dela, eu vou deixar no card para vocês aí, para quem não viu, poder assistir. A Mística tem o poder de metamorfose, sim. O nosso amigo Kevin também tem o poder de metamorfose, é verdade, mas as metamorfoses dele são diferentes. Do ponto de vista biológico, digamos que um morfo é a versão evoluída da mutação da Mística. Eu explico. Raven Darkhold é uma mutante muito antiga, conhecida como Mística, que tem a capacidade de metamorfose. Ela pode mudar sua voz, a sua aparência, a sua íris, inclusive até mesmo conseguir, né, enganar sistemas de segurança e tudo mais. Mas a Raven Darkhold, ela muda a estrutura molecular do DNA? Essa é a minha dúvida. Ela muda o DNA dela para se parecer com outra pessoa. Ela muda o seu gene em branco. Mas ela não consegue mudar características de genes e marcadores específicos. Como assim, João? Calma, eu explico. A Mística e o nosso amigo Morfo têm uma coisa em comum. Ambos têm poder de metamorfose. Ambos são metamorfos. Ambos conseguem assumir a aparência de outros indivíduos. Isso é verdade. Nesse ponto, o poder deles são similares. Mas as similaridades param aí. Porque, como eu disse, Raven Darkhold não consegue copiar marcadores genéticos específicos. E o Morfo consegue. Tá, João, mas o que são marcadores genéticos específicos? Tá bom, eu vou dar um exemplo. Imagina que o Morfo se transformou no Colossus. Ele copiou a aparência do Colossus. A Mística também consegue fazer isso. Só que a Mística não consegue copiar a durabilidade do Colossus, a resistência do Colossus. O Morfo consegue. A Mística se transforma no Juggernaut. Ela consegue copiar a aparência do Juggernaut, a íris do Juggernaut, a palma da mão, a digital do Juggernaut, mas não consegue copiar a super força e a resistência do Juggernaut. O Morfo consegue. Ou seja, o Morfo consegue copiar habilidades meta-humanas desde que sejam de nascimento. Desde que você tenha nascido com aquela habilidade, ele consegue copiar. E desde que essa habilidade não seja de origem cósmica, psíquica ou mágica. Ou seja, se a sua habilidade é de origem mágica, o Morfo não consegue copiar. Se a sua habilidade é de origem psíquica, o Morfo não consegue copiar. E se a sua habilidade é de origem cósmica, o Morfo também não consegue copiar. Tirando isso, se for habilidades de origem de DNA, se for mutações que você nasceu com ela, ele consegue copiar. A Mística não. A Mística consegue copiar íris digital, consegue passar por um scanner, consegue copiar a própria voz, mas ela não consegue copiar marcadores genéticos específicos, ou seja, mutações. Ela não consegue copiar as mutações. O Morph é capaz de copiar até mesmo uma porcentagem do fator de cura do Wolverine. Quando você era criança, você já brincou disso aqui? Massinha de modelar? Aquela que você aperta, amassa, faz um monte de coisa com a mão, joga mais na parede, faz ela de panqueca. Pois é, o Morfo é basicamente isso. Morfo na sua forma padrão, ou seja, careca e cinzento, ele é uma massinha de modelar. Ele pode literalmente modelar o seu corpo para absorver impactos, para reduzir danos. Ou seja, ele é uma massinha de modelar. Totalmente. O seu DNA é altamente estável. Tá, o da Mística também é, mas o dele ainda é mais estável e mais maleável do que o dela. Ele consegue literalmente absorver impactos, simplesmente deixando o corpo dele mais mole, mais maleável. Ele também consegue fazer uma coisa muito interessante, que é mudar os seus órgãos de lugar. Isso mesmo que você está entendendo. Ele não tem órgãos fixos. Os órgãos dele são os mesmos que a gente, pulmão, coração e tal, mas não tem lugar fixo. Ele pode mudar os órgãos de lugar. A Mística não consegue fazer isso. E ele consegue.
O DNA do morfo lhe concede a habilidade de assumir a forma e copiar a habilidade mutante de qualquer mutante que ele tenha visto em ação, com exceção, é claro, de habilidades psionicas, habilidades mágicas e também habilidades que sejam místicas, né? Então ele pode assumir a forma do professor Xavier, mas ele não pode elementos, porque são habilidades psionicas, entendeu? É assim que funciona. Mas qualquer habilidade física, mesmo o fator de cura do Wolverine, ele pode copiar. Mas tem outra limitação aqui. Embora ele consiga copiar, sim, mutações, por exemplo, se ele virar o anjo, ele vai voar. Porque ele vai ganhar asas e vai conseguir voar. Se ele virar o Wolverine, ele consegue se curar, porque o Wolverine tem fator de cura. Mas ele só consegue copiar 70% das habilidades daqueles que ele se transforma. Não atinge o ápice da mutação. Um dos exemplos que eu mais gosto para citar isso é o do Hulk. O Morfo pode se transformar no Hulk? Pode. O Morfo pode copiar as habilidades do Hulk? Pode. Mas ele não vai ser tão forte quanto o Hulk. Ele também não vai ter um fator de cura tão brutal quanto o do Hulk. Durante uma das cenas de X-Men, enquanto ele se transformava no Hulk para ajudar a combater determinados inimigos, ele realmente teve uma capacidade de salto e de força aumentada, porque ele se transformou em alguém que tinha muita força. Só que mesmo assim, ele precisou da ajuda da Jean Grey. Durante o salto dele, que ele já tinha uma resistência do Hulk, né, uma emulação da resistência, a Jean Grey cobriu ele com uma aura psíquica, dá para você ver aqui na imagem. E aumentou muito a capacidade destrutiva dele. Ele precisou de um reforço, de um buster, para atingir uma capacidade destrutiva maior. Se fosse o verdadeiro Hulk, ele não precisaria de ajuda da Jean Grey para nada. Ele faria tudo sozinho. Mas o Morfo não conseguiu, porque o Morfo só consegue copiar 70% das habilidades de um indivíduo. O Hulk é o ápice da força bruta, uma curva infinita para a força dele. Mas o Morfo não consegue copiar essa capacidade dele. Então, ele é um exemplo perfeito para te mostrar que o Morfo, apesar de poderoso, ainda tem limitações. Por exemplo, ele nunca vai ser tão forte quanto o Hulk, ou nunca vai se curar tão rápido quanto o próprio Wolverine. De modo geral, a mutação de Kevin pode ser considerada superior à da mística, ou uma evolução direta da própria mutação, porque apesar de ter similaridades, né, ser metamorfose, não é o mesmo tipo de metamorfose. Ele tem capacidades extras além da dela. Não que ela seja fraca, mas ele tem capacidades extras. Vamos considerar que a mutação dele seja uma evolução direta da mutação da mística. Ainda assim, ele tem limitações, porque ele não consegue copiar completamente todo tipo de poder. Como eu disse, por exemplo, poderes específicos, como o do próprio professor Xavier, ele não consegue, ele não lê mentes, mesmo que se transforme no professor Xavier. Ou seja, ele ainda tem limitações. E ainda que copie poderes e habilidades físicas, só consegue destravar 70% do potencial original. Ou seja, ele não consegue atingir 100% como um mutante real. Ainda assim, é superior à mística, porque ela não consegue copiar marcadores genéticos específicos. Mas se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo para vocês. E tem o vídeo da mística também para vocês assistirem aqui, onde eu explico a mutação dela de uma forma mais, né, focada, mais direcionada. Aqui só foi um exemplo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.